Fala, torcedor do Verdão, passando a régua nas notícias do Palmeiras esse domingo. Verdão que empatou em 1-1 contra o Santos dentro do Allianz Parque, mas os resultados aí dessa rodada favoreceram o Verdão. Isso porque, torcedor, o Flamengo também empatou no Maracanã com o Vasco. Eles estavam vencendo por 2-0, tomaram um empate. E se tivesse mais 5 minutos, com certeza eu iria tomar a virada, viu? E esse jogo foi mando do Flamengo. Então, torcedor, tá tudo em casa. O Verdão mantém aí a liderança com 6 pontos com relação ao segundo colocado. Eu separei aqui um corte da programação. Deixa o like, não esqueça de se inscrever no canal. Bora para o programa. O jogo terminou empatado, daqui a pouco nós vamos passar pelos lances, tivemos polêmicas, especificamente nos lances de gols. Teve um gol do Palmeiras que poderia ser o gol da vitória no finalzinho, que foi anulado, como a Janice mostrou. Nós vamos passar especificamente em cada lance, mas sobre o jogo, deixa eu perguntar para o Paulo Massini, vocês fiquem à vontade para falar também. Massini, se tivéssemos que ter um vencedor ontem, de forma obrigatória, seria errado dizer que esse vencedor teria que ser o Santos? Acho que não teria que ser o Santos. Acho que o empate foi um bom resultado, né? O Palmeiras teve, durante os 90 minutos, ele jogou bem e mal, né? Primeiro, a iniciativa do Abel de colocar os 3 volantes para poder puxar alguém do meio campo do Santos, porque o Cuca faz a marcação individual, né? Para que o Flaco pudesse ter a bola ou o Arias receber a bola mais perto. Isso deu errado quando o Palmeiras começou a errar as saídas de bola. Numa delas acabou saindo o gol, o Santos fez 1-0. O Palmeiras melhorou quando o Marlon Freitas adiantou um pouco, né? No primeiro tempo ainda. E depois teve 15 minutos pandêmicos, e aí sim o Santos poderia ter feito o segundo gol e talvez até tivesse matado o jogo. Depois foi no estilo Abel Ferreira, né? Naquele sufoco, naquela pressão, fez o gol de empate, poderia ter feito o segundo, mas de fato a bola bateu na mão do John Arias. Os últimos 4 jogos do Palmeiras foram muito ruins, isso é um fato. Alex, esse Palmeiras continua devendo ao seu torcedor, mesmo na liderança, e a combinação de resultados da rodada acabou favorecendo o Palmeiras. A distância para os rivais permanece a mesma, Alex. Você vê só, né? O Flamengo, que hoje poderia ficar a 1 ponto do Palmeiras em pontos perdidos, né? Porque ele ficaria 4 pontos se tivesse ganho do Vasco, mas tem o jogo do Mirassol no Maracanã que foi adiado. Então, se o Flamengo ganhar esse jogo do Mirassol, ele soma mais 3 pontos. Ganhando hoje do Vasco, ele ficaria a 1 do Palmeiras. Então, já teria aquela sombra, né? Aquele carro no retrovisor ali pegando o vácuo para um time que estava 8, 9 pontos atrás do Flamengo há pouco tempo. Por quê? Porque o Palmeiras não está conseguindo, com o seu rendimento, sustentar essa liderança e convencendo todo mundo de que essa liderança é uma liderança real. Passa a sensação que é uma liderança provisória, que é algo que está segurando o lugar ali para alguém que vem mais forte. Por falar em assunto polêmico, eu quero voltar, obviamente, no jogo de ontem e nessa cobrança que está em cima do Palmeiras por desempenho, né? Desempenho e resultado. Eu, na última semana, no mês e no Gazeta Esportiva, vim com muitos embates com o Alex Miller, entendendo que os resultados hoje, o que sustenta treinador, não é o caso do Abel, que ele, obviamente, pela história que tem no Palmeiras, ele já teve momentos que sem resultados. O Abel no Palmeiras é igual o Neymar no Santos. Ele manda no Palmeiras, tem a chave. A hora que ele quiser. É isso. Então, o resultado e desempenho, a cobrança existe por parte da torcida, isso é importante, a torcida do Palmeiras tem cobrado aí esse desempenho melhor, por parte da imprensa, por parte da mídia, e o Abel, que hoje não pôde conceder entrevista coletiva, ontem não pôde conceder entrevista coletiva, porque está suspenso o gancho aí pelo comportamento dele, foi suspenso pelo STJD, todo mundo já sabe disso. Ele no meio de semana, no jogo da Libertadores, e aí ele pode conceder entrevista coletiva, ele tenta dar uma justificativa, porque o Palmeiras vem obtendo resultados, mas sem um desempenho adequado pelo time, pelo investimento que tem. Vamos ouvir Abel Ferreira no último meio de semana. É o descanso. O grande problema é não termos descanso. Esse é que é o grande problema da equipa. Abel fala sobre o tema, descanso. A gente viu o Diniz, na apresentação do Corinthians, falando sobre esse aspecto, como lidar com a fisiologia. O jogador não é só osso e músculo. O jogador não é só osso e músculo, tem outro lado. E o Diniz, até pela necessidade do Corinthians, mas ele vem repetindo os jogadores. O Garro não conseguia jogar 40 minutos, o Garro está jogando 3, 4 partidas seguidas e está em campo, né? Essa explicação do Abel convence vocês? Cansaço, calendário. Se você fizer um levantamento de clubes europeus,
Bayern, PSG, tá jogando de quarta, domingo. Sempre foi quarta, assim. Domingo. O Bayern tá mudando Calma o aí. time reserva no primeiro tempo. Mas o Palmeiras não Mas pode... agora no final. Agora no final. No início da competição, ele sempre Essa manteve justificativa os é jogadores. válida? Mas você não está dizendo aí, que Calma aí. o Diniz, que não tem um elenco que tem Flamengo, Palmeiras, em termos de quantidade de jogador Tá. agora, de quantidade, não está jogando o Garro direto? E o Garro tá cansando? Tá Tá com indo. dor no cabelo? Pelo Ele tá com contrário, dor no cresceu de chasteira? novo. Porra, Cresceu pelo amor de de Deus, meu, essa conversa pra mim não existe. Não existe. Jogador de 20, 25 anos, 26, e joga de quarta a domingo, e quer jogar outro dia. Agora, quem são os velhos aqui no Palmeiras? Gustavo Gomes? Xará, me ajuda. Não, Gustavo, é a segunda menor média de idade do Acima de Campeonato 30, Brasileiro. 30. Gustavo Gomes? Só Murilo não. Não, Gustavo Gomes. Segunda média melhor de idade, disse o Massini. Segunda, Marlon Freitas, a talvez? segunda média... Marlon Freitas. Marlon Freitas e 26 Gomes. anos Marlon é a fez média do 31 elenco. Olha, a média, Elenco. Paulo, 26 anos a média do elenco. Você vai poupar um jogador de 26 anos? Então, essa resposta do Abel continua sendo uma resposta furada. E o incoerente. Não dá, exatamente, não dá. Incoerente. Você poupar jogador de 26 anos, isso é uma incoerência. Agora, o jogador... O Tele não poupava os Cerezos com 38 anos de idade. Jogava de quarta e domingo. Num gramado extremamente... Exatamente. Como se fosse com batata, né? para Como com diz isso. o João Martins E lá. outra coisa, Quando Não, entra, você- quando entra essa, jogador, quando entra essas conversas, essa conversa quando entra, qualquer programa esportivo que eu fico ouvindo, eu fico indignado. Eu não aceito poupar jogador de até 29 anos. Não dá. Eu também não gosto disso, até porque se o jogador não jogar no domingo e o treinador falar pra ele, você só vai jogar no outro domingo, o que ele vai fazer na segunda-feira? Vai fazer pique, vai ficar correndo. É onde provavelmente pode ter mais lesão Sim. do que provavelmente no jogo. Então você tem o Massini discorda de todo mundo. Eu tô vendo aqui o Massini tá só... Descuidar dos ex-jogadores São opiniões, são opiniões. é uma pretensão minha, né? Mas eu a tenho. Vamos lá. Você fala, mas o Bayern joga de quarta e domingo. O Bayern joga, mas quando ele viaja 40 minutos de trem, pega um avião rapidinho. Tem essa. Você veio da onde? Manaus. Tava frio lá? Tá quente pra caramba. Aí. Essa é a grande diferença. O cara passa 6, 7 horas num avião e pra mim eu não discuto isso. Eu acho que a desculpa do Abel, ela tem fundamento. Agora, isso não pode ser justificativa para o Palmeiras jogar 5 jogos de forma horrorosa. Não, como e outra jogou. coisa, mas até Aí pro não é próprio por isso. jogador, Fica quando na eu mente escuto o do treinador cara. falando Exato. cansaço, o cara já assimila isso. Isso. Já entra cansado. Ele já entra cansado. Exato. Felipe Anderson, por exemplo, essa morreu. fala não é legal até Então, mesmo para aí- o jogador. Até porque Paulo e Miller, não me queiram mal, veja, isso que está acontecendo com o Palmeiras, não está acontecendo só com o Palmeiras, está acontecendo com todo mundo. Está todo o time se machucando, o elenco perdido, jogador muscular, arrebenta e vai fazer cirurgia. Ô, Massini. Então, eu entendo o que ele fala, acho que ele tem razão, só que ele precisa fazer mais. O Palmeiras aí que eu precisa quero mostrar chegar. mais. Porque, seu Miller, não, sabe o que acontece, Garrafa? Massini, sabe o que acontece? Então significa que o calendário, ele é igual para todos, certo? Sim. No Campeonato Brasileiro. Então o que acontece? Significa então que todos os jogadores do Corinthians, do São Paulo, do Santos, do Flamengo, todos estão cansados então. Porque se não rodar o elenco, vão estar cansados, não terão condições de jogo e vão machucar. Em tese, sim. Mas que eu acabei de falar, o Garro está jogando constantemente e não está machucando. Mas ele sendo que roda ele o tem um elenco. problema crônico no joelho. Ele e cadê roda. o problema dele? O Garro está jogando todo jogo aí. Todo jogo o Diniz coloca ele. Ou seja, o Diniz tem escalado 4 jogos O consecutivos. próprio Gustavo Henrique, ele está de Exatamente. fora hoje por suspensão, mas está todos os jogos Não é jogando. cansaço. Quer dizer, Então, mas ele tem rodado o elenco, esse não tem sido o Então problema. a pergunta para o Massini e para vocês é: o que acontece com o Palmeiras? Por que não tem desempenho? Por que não tem desempenho? Porque seria talvez a falta de títulos, sem querer menosprezar o Campeonato Paulista, mas nos últimos 2 anos o Palmeiras conquistou 2 paulistas contra equipes da Série B. Contra o Santos, quando o Santos estava na Série B, né? E agora contra o Novo Horizontino. O Palmeiras, de altíssimo investimento, né? Além de não ter o desempenho,
também não tem conquistado títulos relevantes. No choque contra o Flamengo tem levado a pior. Isso aumenta a pressão no Abel, esse é o motivo. Porque o que acontece? Por que o Palmeiras não joga, se não um futebol bonito, um futebol um pouco diferente, sem ligação direta, um futebol que... Então, veja, essa justificativa do estadual para mim não cola, porque os outros 3 grandes passaram vergonha, nem classificaram, não chegaram lá. Então, aí não pode ser demérito do Palmeiras ter vencido times da segunda divisão, ou eventualmente, no caso do Novo Horizontino, não o Santos, que é um clássico sempre. Esse é um ponto. O segundo ponto é que, para mim, o Palmeiras tem um vício de ser estar com o Abel, que é esse modelo de que não vamos perder o jogo de jeito nenhum. Então, os caras entram em campo e não dão tudo que podem para matar o jogo. Isso tem acontecido nos últimos 4, 5 jogos. Fica uma coisa meio blasé. Nazi, você não vai conseguir fazer um show, mais ou menos, cara. Ou você vai fazer para valer, entendeu? Ou você não vai. Entendeu? Você não vai tocar o seu instrumento lá, mais ou menos. O Flaco fala sobre esse tema, né? Sobre essa pressão que está sendo passada por parte da mídia e também dos torcedores, parte da torcida, por um melhor futebol, por um futebol com mais alternativas, né? Não muito exclusivamente aquela saída rápida no contra-ataque, aquela ligação direta. O Flaco falou sobre isso ontem e nós acompanhamos. Vamos ouvi-lo. Está acostumado a essa crítica, a gente tem costas para aguentar isso e não muda nada no nosso pensamento. A gente, igual eu falo sempre, a gente entra todos os jogos para ganhar, a gente trabalha para ganhar, depois é futebol. Bate na trave e entra, igual outro dia bate na trave, na cabeça do Carlos Miguel e entra. Aí a gente só tem que continuar da mesma forma, acreditar no nosso trabalho e as vitórias vão continuar chegando da mesma forma que... Dá para entender ou até concordar com o que disse o Massini, no sentido de que os jogadores têm esse convencimento de que o importante é vencer, que esse discurso vem lá de dentro, pelo que disse o próprio Flaco, ou não? Olha, eu vou ter que até passar um pouquinho de pano no Palmeiras agora, tá? Porque eu acho que tem duas coisas que também são importantes a gente analisar isso. É o seguinte, esse time treinado pelo Abel, pelo mesmo técnico, tá aí há 5, 6 anos, correto? 5 anos e meio. E vencendo tudo. Quer dizer, já é um time que já todo mundo sabe como joga o Palmeiras, né? Por mais que ele tenha variações, etc e tal. E outra coisa, a torcida também do Palmeiras, como toda torcida, quando ganha muito, fica mais exigente. Torcida não tem essa coisa de, olha, nós ganhamos aí brasileiro, fomos pro Mundial, Libertadores, tudo, esse ano não ganhamos nada, tudo bem. Não tem essa, é pior ainda, eu vejo. A torcida fica acostumada, viciada em título, em vitória, e o time, sabe, do Palmeiras, que tem a mesma direção, começa a ter um modo de jogar que todo mundo já vê. Cara, a gente não está acostumado com trabalho longo, né? Trabalho longo aqui é 1 ano e 2 meses. E olha lá. E eu creio que o Abel sente muito falta das laterais hoje. É culpa dele, né? Piquerez na sua forma plena. O Mike, você não gostava do Mike? Você fez uma carinha? Não, o Mike saiu na hora certa porque ele já não rendia. Mas teve seu auge. Teve uma época boa. Teve seu auge. Então, quando chegava com força... Piquerez teve seu auge. Né? Quando chegava com força pelas laterais, era uma opção muito boa que o Palmeiras tinha. Infelizmente, hoje, o Palmeiras depende muito dos 2 atacantes, que é Flaco e Vitor Roque. Mas, Paulo, a gente não vive uma crise no Brasil e talvez no mundo de laterais? Sim. Mas no momento, falar de carência no Palmeiras, respeito a sua opinião, é falar de carência no Palmeiras, que tem um dos maiores investimentos, talvez... pouco menor que o Flamengo, não sei. Mas não tem as laterais como tinha. Mas enfim, tem carência, Cafa. Não tinha as laterais Não. Mas você tem que buscar. Aí cai no treinador. Mas é que o Nazi fala, onde você vai buscar esse jogador? Tudo bem, mas mas ele aceitou jogadores que pra mim não tem nível pra jogar no Palmeiras. O Kelvin pra mim é um assinte, a história do clube. O Jefté é a mesma coisa, e nem é culpa deles. O Arthur veio da base e tá entregando mais que todos. O Arthur pra mim já é titular mesmo quando o Piquerez voltar.
O Arthur, pra mim, tá evoluindo de uma tal maneira, uma maturidade, o menino que tá Já tá jogando. excluindo o Piquerez? Não, tô deixando na reserva, com qualidade pra reserva, aí sim. Aí o Palmeiras fica bem servido com 2 jogadores para uma posição. Agora, a lateral direita do Palmeiras, pra mim, é uma vergonha o Palmeiras de hoje ter 2 laterais direitos desse nível, que eles têm alergia à bola, inclusive. Agora, esse cenário, Paulo, esse cenário... Tá errado. Não, o Giai é o apelido, eu dei o apelido dele, lenhador. Lenhador? Ele é bom zagueiro. Por quê, Outro dia ele fez uma grande partida Ele é bom contra zagueiro, quem contra foi? São Paulo, outra vez. Porque ele Você precisa- elogiou tudo Claro que agora, eu já elogiei. não... Pera aí, Paulo. Mas 80 pera aí. jogos que elogia Pera, eu um, quero tá matar bom. essa curiosidade. É lateral lenhador? É, porque quando ele vai na bola é uma machadada na bola. Agora, Ele precisa passar a chuteira no esmeril, sabe? Pra ver Ô, se Garrafa, melhora mas um pouco. você nota, Garrafa, você nota Pois que não. ainda hoje, o Palmeiras, se ele não tiver o Flaco Lopes, aí ele tá morto mesmo. Aí ele tá morto. É. Não adianta. Sem o Vitor Roque, ele tá sentindo demais. Sai o Flaco Lopes agora pra você ver. Morreu. Pode esquecer. Então, pessoal, é que pra gente virar o tema, porque eu quero colocar aqui o Flamengo, que venceu, não é? Empatou, melhor, vinha vencendo por 2-0, cedeu o empate, o resultado que ficou ótimo pro Palmeiras que empatou, não é? Mas antes de virar colocar o Palmeiras o Flamengo nessa história do Palmeiras, podemos ter uma mudança de cenário com as voltas de Vitor Roque pós-Copa do Mundo e o Paulinho que voltou ontem. Com esses 2 jogadores, talvez o repertório do Palmeiras possa ser um repertório diferente Sim. depois da Copa do Mundo, gente? Sim. Sim. Eu creio que eu sim, não até tenho porque dúvida você viu um Sem lance dúvida. do Paulinho ali que ele quase fez o Sem gol. dúvida. a O Paulinho virada. Gordo é melhor do que o Maurício, que não existe, né? O Maurício é um fantasma, né? O Maurício é inexistente. Pô, até outro dia o Maurício fez Não, grandes na sua partidas opinião, aí. na sua opinião. Pô, Não, e o Danilo tá vindo. Não é assim, não. O Danilo tá Não, vindo, não, Alex? não Tá vindo concordo. o Danilo? O Danilo? É. O Danilo que tá no O Botafogo. Palmeiras tá atrás dele. Tá, né? Se vier. O Palmeiras tá atrás do Danilo. Bom, então, pois não. Não, é só pra da minha parte arrematar. Acho que o Palmeiras tem bons jogadores, acho que tem jogadores excelentes, como Arias, Paulinho, Flaco, Vitor Roque, Andréas, Marlon, olha quantos. E o desempenho tá abaixo. O time não tá jogando bem, tem esse vício de ser da forma que é. Gente, nós estamos em maio. Você queria ter perdido 3 jogos no ano só, Nazi? Entendeu? Quem não quer? 3! Palmeiras perdeu 3 jogos no ano. E é líder do Brasileiro, com 3 pontos para o Flamengo. Na Libertadores está aquém do que se esperava, mas enfim, a discussão está aí. E então separa, por gentileza, a classificação do Campeonato Brasileiro da primeira página, para a gente ver a briga de Palmeiras e Flamengo, e separa também o jogo do Flamengo com o Vasco da Gama. Enquanto você separa, então o Palmeiras tem fora de casa o Remo, pelo Brasileiro, depois em casa o Cruzeiro, depois já é Flamengo e aí vem a Chapecoense depois. O Flamengo tem o Grêmio fora e o Atlético Paranaense fora e recebe o Flamengo, o Palmeiras. O Nazi, quando o Palmeiras e Flamengo chegaram, o Palmeiras tem alguma chance de, com 3 pontos, de manter essa liderança ou você vê que ela está muito ameaçada? O Palmeiras pode jogar pelo empate, dependendo do que aconteça lá no Rio de Janeiro. Você diz o que? No final dessa sequência aí? Até que eles se encontrem aqui, ó. Daqui a 3 rodadas. Daqui a 3 rodadas eles vão se encontrar lá no Maracanã. Porque o Flamengo também, a gente está falando aí, cornetando o Palmeiras, mas o Flamengo vem perdendo pontos com esse time que é o melhor elenco do Brasil, né? Também vira e mexe, né? Eu acho que esse campeonato vai ser até o final, como foi o do ano passado, Palmeiras e Flamengo. Eu acho que também eu não acho nada. É complicado. Ô, Massini, Palmeiras e Flamengo não dá, cara. Ô, Massini, nessa sequência, né, o Paquetá que não vem jogando, mas é certeza que o Flamengo não terá o Arrascaeta. O eu Palmeiras acho não tem Vitor Roque e o Flamengo perde uma de suas principais referências. Quem deve parar a Copa melhor pra você, Massini? Palmeiras ou Flamengo? juntar os cacos para ver que time vai enfrentar o Flamengo e vice-versa, né? Sim. Até lá, porque a sequência é grande, jogo em cima de jogo. Cara, o Palmeiras, em tese, se chegar com a vantagem que tem, o empate o mantém líder do campeonato. Agora, o jeito do Flamengo jogar é um jeito que as pessoas gostam mais, porque tem mais refinamento, tem mais blá blá blá, tem mais espaço pra tic-tac. Exatamente, o time, os caras são melhores, o elenco é melhor, é melhor, mais são qualidade, melhores. tem. Entendeu? Os caras são melhores em termos de qualidade técnica, tá? Inclusive o elenco, tá? Agora, o Palmeiras ano passado fez um jogo bom contra o Flamengo lá, até que o Wilton
né? Não marcou o pênalti. Eu falei aqui outro dia, Massini, quando o Palmeiras e o Flamengo se enfrentarem no Maracanã, a Michele Janela me perguntou no Gazeta Esportiva, né? O que você acha, Alex Miller, a porcentagem de Flamengo e Palmeiras? Olha, eu acho que é 55-45 pro Flamengo, mas se o Wilton apitar é 90-10 pro Flamengo. Só isso. Entendeu? Então foi uma arbitragem muito ruim aquele dia, né? O Palmeiras estava bem no jogo, enfim. Tava. Fala, torcedor do Verdão, acompanhamos aí a programação onde a mídia fez uma excelente análise aí do desempenho do Verdão, principalmente nessa última rodada do Campeonato Brasileiro, onde tivemos um empate com gosto amargo ali contra o Santos, por conta do desempenho do Verdão, que tá devendo futebol por conta do seu grande elenco, né, torcedor? Palmeiras poderia jogar muito mais, né? Inclusive, Palmeiras ainda continua líder isolado, agora com 33 pontos, 6 pontos ainda na frente do Flamengo, que também não venceu o seu jogo, torcedor, muito pelo contrário, viu? Eles estavam ganhando ali o clássico contra o Vasco por 2-0, tomaram um empate, se tivesse mais 5 minutos, o Vasco teria virado o jogo. Então, torcedor, tá tudo em casa. O Fluminense também, que tá bem na tabela do Campeonato Brasileiro, também perdeu na rodada. O São Paulo empatou. Então, torcedor, tá tudo em casa. Logicamente, a gente quer que o Palmeiras jogue mais futebol, porque a gente tem potencial para isso, né? O Paulinho voltou finalmente aos gramados. Na minha opinião, jogou uma grande partida. Quase fez um gol ali, jogador com estrela, viu? A bola passou raspando ali a trave do goleiro do Santos. Seria um golaço ali do Paulinho, muito parecido com o gol que ele marcou ali naquele Mundial. Agora, torcedor, Palmeiras também foca totalmente no seu próximo desafio. É jogo em cima de jogo. Terça-feira, o Verdão vai fazer o seu próximo confronto da Libertadores. Vai ser fora de casa, lá no Peru. Um jogo muito importante. O Verdão está na segunda colocação do grupo aí na Libertadores. Vai enfrentar o Sport Cristal, que é o líder do grupo, tem 6 pontos, e uma vitória vai ser fundamental para o Palmeiras assumir a liderança do grupo e deixar o Sport Cristal em segundo lugar. Logicamente, a gente precisa melhorar o nosso futebol. A torcida não está gostando do que está vendo, né, torcedor? As últimas 4 partidas do Verdão deixou muito a desejar no quesito desempenho. Tomara que o Verdão possa encontrar o seu verdadeiro caminho, o caminho das vitórias, o caminho do bom futebol. Logicamente, né? Praticamente não tem tempo para treinar. Já vai ter jogo terça-feira, até a Copa do Mundo. Vai ser uma verdadeira maratona para o Verdão. E aí, torcedor, o que você achou aí da rodada aí do Campeonato Brasileiro do final de semana? Ajudou o Palmeiras? Deixa nos comentários que eu quero saber. E eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like e não esqueça de se inscrever no nosso canal, galera. Até uma próxima.